Olá, meu amigo, olá, minha amiga, concurseiros e concurseiras do CEPEM. Bom, hoje nós vamos ver uma característica muito importante para a geografia de Pernambuco, que é o conceito de população e urbanização do nosso estado. Bom, primeiramente vamos começar com o conceito de população. População nós temos que dividir em dois subtópicos, população total absoluta e população relativa ou densidade demográfica. A população total ou absoluta é o número total de habitantes de uma determinada área do espaço geográfico. Já a população relativa ou densidade demográfica é a divisão da população total pelo espaço territorial, ou seja, é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Pernambuco, atualmente, não com dados oficiais, mas dados por estimativa, já que os últimos dados oficiais foram obtidos no ano de 2010, nós não tivemos o censo, o recenseamento que deveria ter acontecido em 2020 por conta da pandemia. Em 2021 por conta de cortes orçamentários no governo federal, mas nós temos aproximadamente hoje a população de Pernambuco com 10 milhões de habitantes. Então esta é a população total do nosso estado. Se eu for pegar e dividir a população total do nosso estado pelo território, o território de Pernambuco é de aproximadamente 98 mil quilômetros quadrados. Na verdade, é 98.126,325 quilômetros quadrados. Mas a gente faz uma forma arredondada da 98 mil. Se eu dividir 10 milhões por 98 mil, certo? Vai dar aproximadamente 102,04 habitantes por quilômetro quadrado. Pode fazer aí na sua calculadora. Certo? Então, nós vamos ter aproximadamente 102 habitantes por quilômetro quadrado em Pernambuco. Levando-se em consideração que o território do Brasil tem mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados e a nossa população total do Brasil é 214 milhões de habitantes, o Brasil vai ter em média de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a densidade demográfica de Pernambuco, proporcionalmente, ela é 4 vezes maior do que a do Brasil. Certo? Essa densidade demográfica de Pernambuco concentra-se principalmente na parte leste ou oriental do nosso estado, onde nós vamos ter a Zona da Mata e principalmente a RMR, Região Metropolitana da Grande Recife. A RMR concentra aproximadamente 49% da população do nosso estado em apenas 14 cidades. Recife, mais 13. Então, nós vamos identificar que os outros 51% estão nas outras 170 cidades do nosso amado estado de Pernambuco. Ou seja, é uma concentração muito grande. Araldo, mas não está faltando um aí não? Pernambuco tem 184 cidades e um núcleo político-administrativo, certo? Que é o território de Fernando de Noronha, que é uma autarquia administrativa associada ao Recife, certo? Mas não é cidade, porque Fernando de Noronha não tem prefeito, e sim administrador de arquipélago. Certo? É uma autarquia que pertence ao governo brasileiro, que está cedida à administração ao governo de Pernambuco. Então, senhoritas e cavalheiros, das 185 unidades político-administrativas do nosso estado, em apenas 14 nós temos 49% da população, que é a Grande Recife. Ou seja, Recife e as outras cidades que compõem a região metropolitana, dando-se o nome de Grande Recife. A população de Pernambuco, ela tem algumas características, certo? Nós vamos ter grupos étnicos derivados dos 3 grupos primordiais que deram origem ao povo brasileiro. O nativo, que chamamos de índio. Nós vamos ter o branco português, caucasiano, certo? Ô, Heraldo, por que o senhor fala branco português, caucasiano? Bom, primeiramente porque existem outros tipos de brancos que para cá vieram também, além dos portugueses, mas inicialmente veio o branco português, certo? E o negro africano ou negroide. Ô, professor Aldo, por que o senhor falou negro africano? Os negros só existem na África? Não, não. Os negros também existem na Oceania, tá certo, meus amigos e minhas amigas?
Então, nós tivemos os três grupos étnicos que deram origem ao povo pernambucano, na sua essência, foram os nativos, que damos o nome de índios, quer dizer, damos não, né? Deram o nome de índios. Depois veio ameríndios, índios americanos. O certo mesmo seria, o correto seria nativo. Porém, vamos lá, índio. Então, índio, branco português, negro africano. Tá certo? Esses foram os três grupos étnicos que deram origem ao povo pernambucano. Depois veio a miscigenação. Branco com negro, branco com índio, índio com negro. Caboclo, mulato, cafuzo e mameluco. Né? Inclusive tem aquela música, né, de Alceu Valença, eu sou mameluco, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, sou do Leão do Norte. Certo? Nós vamos perceber que essa circunstância do nosso povo foi tão miscigenado, tão misturado, mas tão misturado, que hoje o IBGE, depois de tantos processos miscigenatórios, não utiliza mais esses termos. E sim, branco, negro, pardo, amarelo e nativo, ou índio, certo? Esses são os 5 grupos gerais que o IBGE considera para a população do nosso amado estado de Pernambuco e também do nosso querido Brasil, certo? Vamos lá, vamos aqui para o nosso slide, depois a gente fala um pouco mais sobre essa questão da população e suas origens. Vejam só, meus amigos e minhas amigas, aqui eu vou ter o primeiro censo, o primeiro recenseamento demográfico feito no Brasil foi em 1872, ainda sob a tutela de Dom Pedro II. Então nós vamos identificar que em 1872 Pernambuco tinha 841.539 habitantes. Era a população total do nosso amado estado naquela época. Em 1890, Pernambuco já tinha rompido a barreira dos 1 milhão. Já estava com 1.030.224. Totalizando um crescimento de 22,4%. 10 anos depois, um crescimento de 14,4%, partiu-se para 1.178.150 habitantes. Entre 1900 e 1920, nós tivemos um crescimento que foi o maior da nossa história, 82,9%, quase 83% em 20 anos. Algumas pessoas me perguntam, Heraldo, como se procedeu um crescimento demográfico tão grande assim em apenas 20 anos na história do nosso amado estado de Pernambuco? Bom, tem uma explicação para isso. Vejam só, senhoritas e cavalheiros. No início do século XXI, no início do século XX, desculpe-me, em 1906, muitos japoneses vieram aqui para o Brasil, no navio Nagoro Kurosawa, que desembarcaram lá em São Paulo. Mas não foi só de japoneses esse fluxo migratório. No Japão, a migração se deu por conta da modernização no campo. Então, muitos trabalhadores rurais no Japão ficaram sem emprego, então eles resolveram migrar para as Américas. América do Norte, América Central e América do Sul. O maior contingente foi para os Estados Unidos e um segundo maior contingente veio aqui para o Brasil por conta da propaganda do café brasileiro lá na Ásia, na Europa, em que o Brasil era a terra das oportunidades, pererei, parará. Então, vieram para cá. Mas nós não estamos falando do estado de São Paulo, estamos falando do estado de Pernambuco. E como houve esse crescimento em 20 anos tão rápido? Bom, primeiramente, nós tivemos a melhoria nas condições médico-hospitalares e higiênico-sanitárias, implementação dos primeiros hospitais, né? Nós tivemos medicações, né, de uma produção química muito antiga, mas de uma produção química que já deu para poder controlar certos tipos de doenças. Antigamente se morria, né, por exemplo, de hanseníase, conhecido como lepra, certo? Hoje, 2 compostos médicos, certo, injetáveis, curam uma pessoa de lepra, por exemplo, que é a hanseníase. Antigamente se morria por tuberculose, certo? Hoje, alguns compostos, né, médicos
né, em um hospital vão curar você da tuberculose. Então nós vamos perceber que houve um avanço muito grande, principalmente no início do século XX. Então, muitos deixaram de morrer. Foi a primeira característica desse crescimento demográfico. Outra característica desse crescimento demográfico, foi um aumento da taxa de natalidade e um aumento da taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher. Certo? Nesse período aí, a concentração de filhos por mulher era muito elevada. Chegou a ter em torno de 7,6 filhos por mulher nesse período. Minha avó mesmo, ela teve 25 filhos, minha avó por parte de pai. Morreram 5, se criaram só 20, ou seja, meu pai teve 19 irmãos, né? Na época, uma coisa assustadora, mas era meio que normal. Minha sogra, por exemplo, teve 16 filhos, morreram 3, ficaram 13. Minha esposa, ela tem 12 irmãos, graças a Deus, todos vivos, certo? Então, nós vamos perceber que com um período muito antigo na nossa sociedade, a taxa de natalidade cresceu e a taxa de fecundidade também, e diminuiu a taxa de mortalidade, então houve um crescimento grande. E o outro aspecto importante para esse crescimento foi que, na Europa, nós tínhamos a Guerra Civil Espanhola e já estava se norteando um processo de Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela começa em 1914 e termina em 1918. Então, aqueles que puderam fugir da Europa neste período, fugiram. Fugiram da Guerra Civil Espanhola, certo? Fugiram da pré-Primeira Guerra Mundial, fugiram da Primeira Guerra Mundial. Então, para cá vieram portugueses, espanhóis, certo? Alguns italianos e ingleses, né? Principalmente ingleses, para trabalhar em fábricas que se instalaram aqui no Recife, principalmente da indústria têxtil, certo? Inclusive, para quem gosta de futebol, uma pequena curiosidade, né? O primeiro time do estado de Pernambuco foi o Transway Football Club. Na verdade, foi um time de futebol formado por funcionários de uma multinacional britânica da indústria têxtil, a Transway Textile. Então, senhoritas e cavalheiros, nós vamos perceber que ingleses também vieram para cá, porque a Inglaterra estava inserida dentro do contexto da Primeira Guerra. Então, um fluxo demográfico grande vindo da Europa para cá, e o crescimento natural da nossa população gerou um boom demográfico, uma explosão demográfica de aproximadamente 83%. Vamos voltar lá para o nosso gráfico. Então, vejam só, senhoritas e cavalheiros. Já 20 anos depois, em 1940, teve um crescimento de 20 anos depois, como eu disse, de 24,8%, 25%. Subindo para 2.688.240 habitantes. Na década de 50, 10 anos depois, nós tivemos um crescimento de 26,3%, subindo para 3.395.185. Em 1960, um crescimento de 21,9%, quase 22%, subindo para 4.138.289. Na década de 70, um crescimento bom, 27%, para 5.253.901. Na década de 80, aí se estabeleceram crescimentos na faixa dos 10%, né? Entre 10 e 17. De 80, nós tivemos 17,5%, subindo para 6.173.753. Na década de 90, 91, cresceu 15,5%, com a totalidade de 7.127.855. De 91 para os anos 2000, houve um crescimento de 11% para 7.911.397. E nos anos 2010, um crescimento de 11,2% para 8.796.032. Esses são os dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, como eu disse para vocês, meus queridos e minhas queridas concurseiros e concurseiras, nós temos como último dado estatístico oficial o ano de 2010, pois de lá para cá não houve censo demográfico, tá certo? Que deveria ter ocorrido, como eu disse no começo
deste módulo no ano de 2020. Mas aí veio pandemia, 2021 ainda na pandemia, aliás, ainda estamos na pandemia em 2022, mas a flexibilização em 2022 foi maior. Aí também não teve mais o corte de verbas que o governo federal cortou o ano passado do IBGE, 95%, é praticamente cortar quase tudo, né? As verbas para infraestrutura do IBGE. Aí agora, né, pela obrigatoriedade do censo demográfico e pela flexibilização das restrições da Covid-19, vai ser feito o censo demográfico. Mas para você que vai fazer a prova da PMPE deste ano, o último censo oficial de 2010. Mas existem as estimativas. Então, por estimativa, Pernambuco já ultrapassou a casa dos 10 milhões de habitantes. Essas estimativas são feitas como, professor Heraldo? Número dos que nascem com a emissão das certidões de nascimento, número dos que morrem com a emissão dos atestados de óbito, emissão de carteiras de trabalho para imigrantes que aqui chegaram, baixa nas carteiras de trabalho e fornecimento para documentos, né, principalmente passaportes para aqueles que daqui saíram. Então, crianças ao nascer, certo? Pessoas ao morrer, entrada de imigrantes e saída de imigrantes, você vai ter a chamada, o fator total, o crescimento total da população, que hoje está em um patamar, de acordo com os pesquisadores, acima dos 10 milhões de habitantes. Tá ok, meu amigo? Tá ok, minha amiga? Vamos lá? Vamos para o próximo tópico. Recife é a maior cidade de Pernambuco e a sua região metropolitana o maior aglomerado urbano do norte-nordeste do Brasil. Aí veja só, quando a gente diz aglomerado urbano, senhoritas e cavalheiros, eu estou falando de Recife e da RMR, Região Metropolitana da Grande Recife. Por isso que eu juntei população e urbanização em um único slide, porque estão intrinsecamente interligados, tá certo? Então, Recife está entre as mais importantes metrópoles do Brasil. Né? Nós vamos ter São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aí vem Recife, aí Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, tá certo? São as grandes metrópoles e suas regiões metropolitanas, porque a metrópole é a cidade principal e a região metropolitana são aquelas que estão ao entorno. Certo? Por exemplo, São Paulo. São Paulo é a metrópole e a região metropolitana é a Grande São Paulo, que além de São Paulo envolve uma série de outras cidades, como o ABCD paulista, por exemplo. Certo? Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Então nós vamos observar que Recife é a cidade, a metrópole, que hoje gira em torno de 1.900.000, 2 milhões de habitantes. E as outras 13 somando-se dá quase 4,9 milhões de habitantes. A Grande Recife. É um coeficiente demográfico muito grande, certo? Muito grande. Para os padrões não só do Brasil, mas também para os padrões internacionais. Por exemplo, né, a maior cidade do mundo é a megalópole Tokaido, Tóquio, lá no Japão, tem 38 milhões de habitantes. A Grande Tóquio. É muita gente, meu Deus. Imagine que Pernambuco inteiro tem 10 milhões. Né? Eles têm 4 Pernambucos. Mas vamos botar um patamar maior. O país Canadá, que é maior que o Brasil, mas tudo bem, é numa área muito fria, né? Só tem 33 milhões de habitantes. Só. Tóquio tem o que o Canadá tem em uma cidade, no caso. 33 milhões de pessoas tem o país Canadá. Aí você vai para Tóquio, capital do Japão, tem 38. E o Japão cabe 79 vezes dentro do Canadá. Para você ver, né, meu amigo? Um grande formigueiro humano. Mas a gente está falando, não é do Canadá, não é do Japão, é de Pernambuco. Mas vamos para pequenos detalhes. A população de Pernambuco, por exemplo, é muito maior do que a de Portugal.
a população da Grande Recife é maior, por exemplo, do que o Paraguai. Então nós vamos perceber que para os padrões internacionais, Pernambuco tem um coeficiente demográfico relativamente grande. Um país importantíssimo, inclusive de acordo com o ranking que terminou no ano passado, é mais rico do que o Brasil, né, que é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem um território menor que Pernambuco, certo? Porém, preste atenção, só tem 50 milhões de habitantes. Pernambuco tem 10, então a Coreia do Sul tem 5 Pernambucos. Então lá a concentração demográfica é muito grande, né? Mais de 500 pessoas por quilômetro quadrado, certo? Então, meus amigos e minhas amigas, nós vamos identificar que, para os padrões internacionais e até mesmo nacionais, Pernambuco tem um coeficiente demográfico elevado dentro do ranking dos estados da Federação Brasileira, do nosso querido amado Brasil, que está melhorando, graças a Deus. Nos 3 primeiros meses de 2022, o Brasil já voltou para o top 10, né, entre as 10 maiores economias do mundo, né, graças a Deus. O brasileiro está conseguindo vencer a crise, tá certo? Mas vamos voltar a falar de Pernambuco. Segundo o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, a população do estado de Pernambuco era de 8.796.032 habitantes, sendo o 7º estado mais populoso do Brasil. Sim, continua a ser o 7º, representando 4,7% da população brasileira. Segundo o censo de 2010, 4.230.681 habitantes eram homens e 4.565.767 eram mulheres. Ou seja, nós temos aqui a primeira característica a ser comentada sobre a população de Pernambuco. É um déficit de aproximadamente 350 mil homens para mulher. O que isso quer dizer? Que existem mais mulheres do que homens no nosso estado. Então, existe daí um desequilíbrio, dando também uma maior probabilidade da diminuição de casamentos, certo? Em termos quantitativos. Mas, professor Heraldo, o senhor está esquecendo das novas configurações familiares. Homens com homens, mulheres com mulheres, não é? Trisal não pode, né? A nossa Constituição não permite, né? Nossa Constituição ela é monogâmica, não poligâmica, né? Então, o trisal isso não existe não. Para algumas pessoas, né, isso é uma nova forma de união familiar, né? Bom, de acordo com a nossa Constituição, só é permitido no momento o tradicional homem e mulher e homem, homem, mulher, mulher. Mas 3 indivíduos, não. Pelo menos não dentro dos próximos anos. Não é isso? Então, senhoritas e cavalheiros, aqui nós temos um déficit de homens em relação a mulheres de aproximadamente 350 mil habitantes. É um déficit alto, certo? É um déficit bastante alto, o que poderá prejudicar a condição dos matrimônios. Né? Para quem é mulher e diz, olha, já está difícil encontrar um homem de vergonha para casar, e com 350 mil mulheres a mais do que homem, a concorrência vai ficar maior ainda. Na sala de aula presencial, né, uma aluna teceu esse comentário. Foi engraçado, mas é trágico. Né? Seria engraçado se não fosse trágico. Isso poderá, sim, prejudicar no futuro não muito distante o processo do crescimento demográfico do nosso estado. Porque biologicamente só tem a possibilidade de haver a fecundação de um homem com uma mulher. Mulher com mulher e homem com homem não fecundam, não é? Biologicamente falando. Né? Então, somente homem com mulher. Ou uma mulher, né, tenha feito inseminação artificial, também, mas ela vai precisar no caso do sêmen masculino. Então, dentro dos critérios demográficos, Pernambuco apresenta déficit na população ativa masculina. Beleza? Continuando. Em 10 anos, o estado registrou uma taxa de crescimento populacional de 11,2% em relação ao censo de 2000. A população do estado naquele ano era de 7.911.397 habitantes, onde 6.058.249 habitantes viviam na zona urbana
e 1.860.095 na zona rural. Em relação ao ano de 1991, a população foi contada de 7.127.000 habitantes, 127.855. A segunda característica sobre a nossa querida população de Pernambuco, meus queridos e minhas queridas, uma esmagadora maioria de quase 78, 80% vive nas zonas urbanas, cidades, quer sejam de pequeno, médio ou grande porte. Então, essa esmagadora maioria da população vive nas cidades, nas zonas urbanas. Enquanto que, vamos colocar aí aproximadamente 20%, né, do nosso povo, da nossa gente, mora onde? No campo. Só que esses dados, né, eles diminuíram em relação ao campo. Por quê? Pela falta de oportunidades no campo e, fundamentalmente, pelo intenso processo de mecanização do campo a partir de 2013, 2014 em diante. Então, uma máquina agrícola muito poderosa, como uma colheideira, uma ceifadeira, aqueles tratores táticos especiais que são programados por computador para fazer determinados tipos de trabalho no campo. Então, essas máquinas super, mega, hiper, ultra modernas, elas fazem com que a substituição do homem do campo por ela seja extremamente numerosa. Antes de vir dar aula para vocês, eu fiz uma pesquisa na internet, uma colheideira, certo? Por exemplo, uma colheideira de milho, soja, ela substitui em um dia, trabalhando 8 horas, o que aproximadamente 500 trabalhadores fariam. 500. Uma máquina. Mas professor Heraldo, uma máquina dessa custa 3 milhões e meio, 4 milhões de reais. É dinheiro, eu sei disso. Não é todo mundo que pode comprar, eu sei disso. Mas quem pode transforma-se em custo-benefício. São 500 pessoas que não vão receber salário, que não vão receber 13º, que não vão receber férias e nem vai ser pago tributos trabalhistas ao governo municipal, estadual e federal. Ou seja, dentro de um período de tempo muito curto, essa máquina se paga. E o que vem depois é só lucro para o agricultor. Mas, como eu disse, esse agricultor tem que ter uma condição financeira muito boa. Tá certo, meus amigos? Então, nos últimos 8 anos, não é, de 14 para cá, de 2014 para 2022, nós tivemos uma saída maciça de trabalhadores do campo para a cidade, certo? Processo esse denominado de êxodo rural. E este êxodo rural foi forçado por 2 critérios, né? O primeiro, busca de melhores condições socioeconômicas, certo? E mecanização do campo. Tá ok, meu amigo? Tá ok, minha amiga? Então, vamos agora para o próximo item do slide. A densidade demográfica no estado era de 89,47 habitantes, a 6ª maior do Brasil, certo? Esse indicador, entretanto, apresenta contrastes populacionais, né, grandes, né, de acordo com a região analisada, né, variando de 1.342,86 habitantes na região metropolitana do Recife até o valor de 23,2 habitantes por quilômetro quadrado na região de São Francisco Pernambucano. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é o IDHM dos municípios do estado, considerado médio pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, de 0,673 em 2010. Aumentou também, certo? Então, vejam só, meus amigos e minhas amigas. Hoje, o nosso IDH, ele está maior, né? Hoje já ultrapassa a casa dos 0,700. Fernando de Noronha é o melhor, certo? Com quase 0,800. Mas aí tem uma explicação. Fernando de Noronha é uma instância turística, meu Deus, assim, é tão bonito que
A única vez que fui, né, só tive condição de ir uma vez porque é muito caro. Você paga até para pisar lá em Noronha, você paga. Né, fora a passagem aérea ou também se você quiser ir de navio, né, mas para ser mais rápido a gente vai de avião. Eu fui de avião com minha esposa. Antes de minha filha nascer, eu tive o prazer de conhecer Noronha. Eu sempre quis ir, mas é muito caro. Tudo lá é muito caro. Então, o padrão de vida lá é muito alto, tá certo? Então, como é que eu posso falar? É uma realidade fora da curva, Fernando de Noronha. Mas aí a gente vai ter o IDH do Recife, né? De Ipojuca, que também é muito alto por conta do Porto de Suape. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele leva em consideração 3 aspectos: renda, saúde e educação. Renda, 2 subaspectos, que é o PIB, PNB, Produto Interno Bruto, Produto Nacional Bruto, e renda per capita ou renda por pessoa. A saúde leva em consideração a expectativa de vida, longevidade, quanto cada pessoa vive em média. E o critério educação, também chamado de nível instrucional, é o número de pessoas analfabetas, alfabetizadas, formadas no ensino médio, formadas no ensino superior e com as suas especializações. Por exemplo, né, eu tenho 2 faculdades, 2 especializações e um mestrado, então eu não sou ninguém, mas assim, entre aspas, eu estou em um pequeno percentual de menos de 1% da população do nosso estado de Pernambuco sobre o nível instrucional. Eu queria que isso se transformasse em dinheiro, mas não se transforma não. Ter cultura não significa ter dinheiro, tá certo, meu amigo e minha amiga? Então, o nosso querido estado de Pernambuco, ele tem contrastes muito grandes na nossa população. Temos poucas pessoas com muito dinheiro, muito mesmo. Um dia destes, eu passando aqui no semáforo da minha cidade, né, que é Caruaru, parou do meu lado nada mais, nada menos do que uma Porsche 911, a coisa mais linda, toda preta, parecia Kit, a super máquina. Que carro lindo, rapaz. O ronco chega a me arrepio, que ronco bonito. Em compensação, estava o meu carro, que é de 2010 do lado. Do outro lado tinha uma CGzinha, né, Fan. E tinha a galera de bike e as pessoas andando pela rua. Então, a discrepância econômica aqui é muito grande. Você muitas vezes vê em um semáforo um carro de 500 mil, um carro de 1,5 milhão. Você vê o Unozinho Guerreiro, que eu já tive um também, foi meu primeiro carro. Lá atrás, em 98, foi meu primeiro carro, certo? O Uno Mille EP, né, que era um guerreirinho. Aí você vê o guerreirinho 99, 2000, mais atrás você já vai ter uma SUV de 350, 400 mil de novo. Então, é uma discrepância social muito grande, certo, no nosso estado. Então, o IDH da gente, ele oscila muito. Pernambuco oscila entre o 17º e o 19º estado do Brasil em IDH. Aí você pode me perguntar, isso é bom? Não, não é bom. Mas, Geraldo, nós somos o 8º estado mais rico e por que somos o, entre aspas, do 17 ao 19 no IDH? Má distribuição de renda e critérios instrucionais ou educacionais. Infelizmente, o estado de Pernambuco tem um coeficiente ainda muito elevado de pessoas analfabetas, o que traz o nosso IDH mais para baixo. Tá bom, meus amigos e minhas amigas? No próximo módulo, a gente fala mais com vocês sobre isso. Um forte abraço e até lá!